seria uma cautela boa, uma cautela interessante, né? Porque quando a gente fala de uso capião, nesse caso, a gente conseguiria blindar contra qualquer erro do judiciário. O judiciário vem errando muito, né? Então, e seria uma baita de uma linha de defesa, né? Porque não pode, você pode alegar uso capião em matéria de defesa, mas o ideal é que tenha uma ação de uso capião em andamento. Aí você faz conexão com a súmula 237, entendeu? Não teria porque a tese que você vai usar é um uso capião com um lapso temporal já de 15 anos. Ou seja, não é da distribuição da ação para frente que contou a posse. Ou seja, você vai contar a posse de 15 anos para trás, né? A partir do momento que houve essa ação, a posse, existe uma discussão dali para frente, mas e dali para trás mais de 15 anos, né? Então, essa posse ela é mansa e pacífica porque ela já é existente, né? Não tem problema. Agora, detalhe importante, distribui esse uso capião, né? Usa ele na contestação como matéria de defesa, menciona a súmula 237 e menciona o número do uso capião. E aí, doutores, o que é importante fazer? Vai tentando fazer registro por fora, né? Se der certo de registrar, resolver o problema, porque tem escritura pública, né? Então, se conseguir registrar, aí pronto, se tornou proprietário, dá até para pedir a baixa do uso capião. Mas, diante da situação, vai que trava no cartório, vai que não consegue o registro, né? Cartório, a gente sabe que é difícil lidar com cartório. Às vezes uma escritura pública, uma transação imobiliária que foi feita há muito tempo atrás, eles não registram, eles enrolam, pedem um monte de documento, né? Para evitar dor de cabeça, faz o uso capião agora, porque se der errado o registro da escritura pública, pelo menos o uso capião vai salvar, entendeu? A compra da Vila Prudente, ela foi feita por escritura pública, mas não registrou, né? Querendo economizar, na época, isso é normal, a gente faz muito isso. Vamos deixar para depois. Aí o tempo passa, o tempo é cruel, né? Mas o que tem que fazer? Faz o uso capião para usar como matéria de defesa e corre atrás do registro, né? É que esse registro não vai ser tão rápido, né? Se tudo correr bem no cartório de imóveis, né? Se o cartório de imóveis não for conservador, não procurar pelo em ovo, vocês conseguem, em média, resolver isso em 15 a 30 dias. Mas precisa apresentar a defesa, né? Precisa apresentar a defesa. Agora, o que é importante? Se conseguir o registro e tem tudo para conseguir, isso é maravilhoso. Porque se registrar a escritura pública, acabou o problema, porque passa a ser proprietário. Né? E sendo proprietário, o outro não tem direito à extinção de condomínio, arbitramento de aluguel. Mas tem que fazer, gente. Doutor, com muito carinho, não deixa de fazer uso capião. Não deixa de fazer uso capião, pede prazo suplementar para ganhar tempo, que se for parar para fazer uso capião e correr atrás do documento, escanear em PDF, dá trabalho. E a gente precisa distribuir esse uso capião quanto antes. Porque esse uso capião é muito importante para evitar não só o pagamento do aluguel, mas principalmente uma extinção de condomínio. Pega um juiz ruim, fraco, ele vai mandar para leilão, vai nomear um leiloeiro e esse imóvel vai para leilão. Vai que acontece uma tragédia dessa e acontece uma tragédia de alguém arrematar. Então, a grande dica que eu dou, faz o uso capião. Artigo 1238, súmula 237 do Supremo, enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. E o pulo do gato, enunciado 492. 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Agora, um pulo do gato, hein, doutor? É muito importante, hein? Pede nesse uso capião, em preliminar, antes dos fatos, pede a averbação premonitória. Averbação premonitória. O que é a averbação premonitória? O juiz está pedindo para o juízes pedir um ofício e mandar para o cartório para fazer a averbação da matrícula. Isso é para fazer o quê? Para sujar a matrícula. Por que sujar a matrícula?
Porque, na verdade, se for para leilão, na pior das hipóteses, não vai ir, mas se for para leilão, o que a gente consegue fazer? Desmotivar o arrematante. Porque a pessoa que vai olhar esse imóvel para arrematar, vai falar, opa, tem até os campeão no meio, averbado na matrícula, que rolo é esse? Estou fora, vou para outro. Então, se de cada 10 você desmotivar 8, já é uma vitória indireta, né? Já é uma vitória indireta. Na verdade, na defesa, você trabalha forte, que foi feito o pagamento, que a ação é leviana, né, que a ação é uma aventura jurídica, é uma litigância de má-fé, é um ato atentatório de unidade da justiça, pois houve o pagamento, existe fé pública em relação ao pagamento, que já foi já foi a solicitação de prenotação para registro. Então, um exemplo, você prenota lá no cartório, junta isso. É uma linha de defesa maravilhosa, muito boa. Mas, por questão de segurança, foi ainda distribuído o uso capião. Porque, além da situação real de propriedade, né, de iminência de propriedade, o nome correto é iminência de propriedade, existe uma ação de uso capião em andamento para provar a posse, também o lapso temporal, que é gigantesco. Bate nas duas coisas, né, doutor? É que, infelizmente, a escritura pública é um meio para a gente conseguir o registro, né? Mas o que vale, a gente só pode falar que é dono, proprietário, quando tem o registro, a propriedade no nome, né? Lá no cartório de imóveis. É muito comum, eu faço muita mentoria aqui, muito advogado, professor Júlio, o juiz errou aqui. E eu adoro, né, achar eu de juiz maldoso, malandro, mas tem hora que você tem que falar a verdade, né? Então, eu falo, doutor, não, infelizmente você fez uma ação reivindicatória, um arbitramento de aluguel, mas o seu cliente não tem registro, ele tem uma escritura pública. Mas é registro, professor. Eu falo, não é. Registro é o quê? A certidão de propriedade atualizada, né? Então, nesse caso, bate muito nisso, né? Bate muito nisso que tem um registro, que tem a iminência do registro, só não foi registrado. Mas é uma linha perigosa, porque o judiciário atualizado, ou até aquele conservador, vai falar, não, escritura pública não é registro. Então, por isso o uso capião. A gente corre atrás do uso capião. Corre atrás do registro. Conseguiu o registro, aí dá baixa no uso capião. Né? E aí junta nessa ação e fala, ó, não tem nada que ocorra extinção de condomínio, muito menos arbitramento de aluguel, porque o réu, ele é proprietário, os réus são proprietários. Então, resolveu o problema, né? Mas tem que correr, o uso capião tem que distribuir para usar como matéria de defesa, para se proteger contra uma fatalidade, né? Sabe por quê, doutor? Dificilmente o juiz vai falar a escritura pública não, realmente é proprietário. É muito perigosa essa tese. Ela é boa, ela demonstra a má-fé da outra parte, né? Poxa, você tem escritura pública, você tem tudo. Só que ao mesmo tempo não tem nada, né? Porque não existe presunção de propriedade. Ou a gente tem a propriedade ou a gente não tem, entendeu? Como não tem a certidão de propriedade no nome porque não registrou a escritura pública, nós somos o quê? Posseiro, né? Contrato de gaveta, escritura pública, carta de educação, carta de matação, tudo que a gente tenha timbrado ou não, feito pelo tabelião de notas ou não, mas que não tenha registro, a gente é posseiro. O único documento que nos torna proprietário é a certidão de propriedade atualizada, né? Não, porque na verdade você está usando o quê? As duas linhas. Ó, juiz, infelizmente no passado foi feita uma escritura pública que tem fé pública e não foi registrada por falta de condições financeiras, falta de orientação, né? Por imprevistos que aconteceram naquela época. Essa situação demonstra a má fé deles. Mas, juiz, ó, com base nessa posse que eu tenho, eu também fiz uso capião.
para demonstrar a posse que eu tenho. Ou seja, você tem duas saídas, dois caminhos. E aí você vai correr atrás do registro. Só que o registro, como é uma escritura pública antiga, pode ser que você vá no cartório e não consiga registrar no primeiro momento, o cartório exige uma certidão, uma outra certidão, e aí esse procedimento de registro que é para durar 30 dias, dure 6 meses. E aí? Você vai ficar refém? Porque isso só nessa tese, o juiz vai dar uma paulada na mesa, o juiz vai falar, não adianta você me falar que escritura pública é registro, porque não tem iminência de registro, não tem presunção de registro. Ou você tem ou não tem. Por isso o uso capião. Você vai deixar claro na defesa que foi feito o uso capião, porque por mais que tenha a eminência do registro, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, que seja levada também em consideração a posse, né? Entendeu? E a posse não precisa ser exclusiva no uso capião. E a partir do momento que você conseguiu o registro no cartório de imóveis, você dá baixa no uso capião. Mas vai que trava lá, você tem o uso capião para usar a súmula 237. E outra coisa, você tem o uso capião para sujar a matrícula e evitar a arrematação desse imóvel na extinção de condomínio, entendeu? Ou seja, tem que fazer essa advocacia estratégica, porque vocês têm a faca e o queijo na mão, mas vai que trava esse registro, vai que trava essa escritura pública, pelo amor de Deus, vai a leilão, alguém arremata, e aí? Ah, com certeza, viu, doutor? É normal, todo mundo faz, não posso falar porque eu já fiz isso também. Mas foi e é, porque o ser humano é terrível, né? Porque se tivesse registrado, ela ia puxar a matrícula e o próprio advogado fala, não, mas tem a matrícula aqui, como que você quer discutir essa situação, né? Nós temos várias certidões imobiliárias que provam o registro, né? Para emitir é fácil, no cartório 24 horas, registradores.com, o próprio site do cartório. O que prova a propriedade? É a certidão única e exclusivamente do cartório de imóveis competente. Pode ser transcrição, pode ser matrícula, pode ser certidão de objeto, pode ser certidão vintenária, trintenária, não importa, mas é a única certidão que prova, né? E não conseguiria, porque pensa comigo, parece que está fácil, mas o direito é traiçoeiro. Vai lá no cartório, o cartório fala, não, por que não registrou naquela época? Eu quero que desarquive o processo, eu quero... Um exemplo, né? Começa a pedir coisas absurdas, e acontece. O doutor sabe disso, cartório de imóveis é muito difícil lidar com alguns, né, cartorários. E aí pede coisas absurdas que são inviáveis ou são demoradas. E aí, qual que é a linha de raciocínio que o doutor tem? Nenhuma. Né? Então vai começar a pagar aluguel, vai para leilão, olha o risco disso. Então, legal, vamos correr atrás aqui, vamos mencionar isso. Mas não adianta achar que a gente vai ganhar com essa linha de defesa, porque se o juiz, a juíza fizer o feijão com arroz, ele vai falar que não existe presunção de registro. Então a gente trabalha por fora com o uso capião para falar, opa, súmula 237, você tem que suspender até que o uso capião seja julgado. Aí cabe recurso, cabe agravo, dá para pedir averbação premonitória para constar na matrícula, né? Esse uso capião em andamento, e desmotivar alguém que tem interesse em arrematar esse imóvel. Então, está trabalhando com todas as estratégias possíveis para o pior não acontecer, né? Porque até... E nesse caso, dá até para fazer o uso capião, se quiser também, o ordinário, né? O que é o uso capião ordinário? É o de 10 anos, porque tem justo título. Como a posse é maravilhosa, de 15, eu fugiria do ordinário, eu iria para o extraordinário judicial, né? Extraordinário judicial. Por quê? O extraordinário permite até a má-fé, então, ou seja, a chance de a gente ganhar o extraordinário é muito maior, né? Tem. Só que aí não pode ter outro imóvel no nome e também, né, não pode ultrapassar 250 metros quadrados. Mas esse uso capião a gente só usa quando a gente tem 5 anos. Agora, quem tem 15, para que a gente vai usar esse? A gente só usa o especial, o condicional, quando a gente só tem o lapso temporal curto. Quando a gente tem o baita lapso temporal, que é o caso dos seus pais, não vale a pena trabalhar com esse uso capião. E me fala uma coisa, esse imóvel ele tem menos que 250 metros quadrados.
Se a gente contar, então, 5 anos para trás, essa posse que ela teve está fora disso. Nós temos a posse exclusiva 5 anos. Eu ainda assim usaria o extraordinário. Eu entendi a sua estratégia, gostei, mas eu usaria o extraordinário. Por quê? Muitas vezes o condicional, o campeão condicional, o juiz pega pelo em ovo. Limite de metragem, outro imóvel que tem no nome. Às vezes a sua mãe, seu pai recebeu uma herança e tem uma cota participação, uma fração ideal do imóvel. Como está isso no sistema? Qual que é o requisito? Não ter outro imóvel no nome. Então, você ganha essa vantagem que você falou, legal, mais fácil de explicar, mas você perde muito porque dá brecha para os outros se defender melhor, entendeu? Para os outros se defenderem melhor, né? Certo. Na verdade, numa situação dessa, você poderia fazer uma ação de reingresso, né, através da perdas e danos. Mas nesse caso, gente, vale a pena fazer uso campeão só para usar como matéria de defesa e correr atrás do registro do cartório. Provavelmente vai conseguir. Conseguiu dar baixa no uso campeão. É mais para segurar esse tempo para correr atrás do registro, entendeu? E também é mais para conseguir a averbação premonitória para sujar a matrícula, porque se acontecer uma fatalidade e a leilão, você acaba desmotivando. Olha, compensação da indenização, eu poderia, na contestação pode abrir até um tópico, né? Informando que é uma ação de má-fé, porque conforme escritura pública, a transação foi devidamente feita no cartório, ou seja, é uma ação, uma aventura jurídica, mas e caso fosse o entendimento de Vossa Excelência, então, que seja considerado o pedido contraposto, requer a indenização de pagamento de IPTUs, benfeitorias, entendeu? Faz um pedido contraposto. Você pode até apresentar uma reconvenção, só que a reconvenção é um problema, porque você é uma outra ação dentro da defesa, né, dentro da contestação. E aí você gera sucumbência, então às vezes a gente acha que vai levar vantagem, mas dá errado lá, a gente gera uma sucumbência, né? Então seria melhor fazer talvez um pedido contraposto, só para assustar. O contraposto não vai gerar sucumbência, mas vai assustar. Vai. Eu falaria tudo, deixa eu usar como matéria de defesa, fala, olha, inclusive, né, não é o caso, porque tem uma escritura pública que prova, né, que houve uma transmissão de fato, mas já que se fosse levar em consideração essa ação absurda, então que seja levado em consideração no pedido contraposto, abre o tópico do pedido contraposto, requer uma indenização de danos materiais para o pagamento dos IPTUs proporcionais, pelas reformas e benfeitorias, e aí chuta um valor alto, entendeu? E aí informa que vai ingressar com a ação de perdas e danos de forma autônoma. Não vai ingressar, mas só para desmotivar. Porque às vezes as pessoas acham que tem muito direito. Quando você dá uma paulada na mesa e fala, peraí, quem tem direito sou eu, às vezes a pessoa corre, baixa a bola, né? Então, a tentativa seria essa, né? Essa peça de uso campeão que o doutor vai fazer, se for fazer, se precisar, marca a mentoria comigo, eu corrijo com o doutor passo a passo. Eu abro ela, manda antes, eu corrijo ela passo a passo aqui com o doutor, em relação à averbação premonitória, em relação a tudo, tá? E a contestação é a mesma coisa, viu? Faço. Aqui no escritório eu atuo como advogado, às vezes o advogado não quer assumir, porque a questão é outro ramo, ou a questão que envolve o psicológico, eu sei como que é. Então eu ajudo a assumir o processo e eu ajudo, muitas vezes é muito comum aqui no escritório, eu ajudo fazendo a peça. Então eu cobro para fazer a peça, deixo a peça pronta, o doutor distribui no nome do doutor. A peça do campeão ou a contestação, entendeu? Hoje uma peça do campeão para fazer no escritório, o doutor distribui no seu nome, o doutor vai gastar o valor, deixa eu ver aqui na tabela, quer ver?